Olá, sexto ano, aqui é a professora Tayana. Hoje a gente vai dar início a mais uma aula de história. Vamos estar analisando aí o capítulo 3 do livro de vocês, tá? Então, vocês podem pegar o livro, página 44. Quem tiver marcadores de texto, caderno, para vocês estarem aí utilizando, fazendo as suas anotações, marcações com relação à explicação do capítulo. Então, o capítulo 3, ele fala sobre o povoamento da América, povos e sociedades. Nesse capítulo, a gente vai analisar, conhecer as teorias sobre a chegada do homem à América, né? O que é que os cientistas, os arqueólogos, os historiadores, o que se tem de teoria até hoje, baseado aí nos fósseis, nos achados arqueológicos, né? O que é a ciência, o que ela explica sobre a chegada do homem à América, como foi o povoamento do nosso continente, tá? Então, logo aqui no início do capítulo 3, vocês têm aí uma imagem, né, uma fotografia do que seria uma pintura rupestre. Essa pintura rupestre, ela é encontrada na Toca do Boqueirão, na Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Esse território, esse parque arqueológico, ele é um dos mais importantes do Brasil. É um local que é tombado, né, protegido, e onde se encontrou várias evidências da presença humana no nosso continente, que datam aí, tem datas de mais de 50 mil anos, como restos de fogueira, achados de urnas funerárias, as pinturas rupestres. Então, esse é um dos maiores sítios arqueológicos encontrados hoje no Brasil, tá? O Parque da Serra da Capivara. Logo aqui na página 45, ele traz aí os primeiros povoadores da América e traz um mapa bem interessante para vocês analisarem. Tem aí a numeração de 1 a 8, são o nome, né, são os nomes dos principais sítios arqueológicos. Nesses locais, na América, foram onde se encontraram aí os registros mais antigos, fósseis, restos de artefatos, restos de fogueira, urnas funerárias. Então, todos esses locais que estão enumerados no mapa são locais onde nós encontramos diversos objetos que nos ajudam a comprovar, a chegar em uma data, né, que seria aí da presença humana na América. Então, muitos artefatos datam aí de mais de 10 mil anos, 20 mil anos, até 50 a 100 mil anos, como nos sítios arqueológicos encontrados no Brasil, Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e Lagoa Vermelha, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. São dessas regiões onde nós encontramos os registros mais antigos da presença humana no nosso país, no Brasil. Aqui na página 46, ele vai falar um pouco sobre as teorias, né? Como os cientistas acreditam, de que maneira o homem teria saído lá do continente africano, passado pelo continente europeu e, enfim, chegado ao continente da América. Essa é uma teoria. A outra, os cientistas acreditam, né, que o homem veio para a América em pequenas embarcações, indo de ilha em ilha pelo Oceano Pacífico. Então, a gente tem duas linhas aí de estudos, uma que defende a saída do homem da África, passando pela África, pelo Estreito de Bering. A outra acredita aí que esses primeiros grupos humanos teriam chegado ao continente americano em pequenas embarcações, tá? E aí ele traz na página 46, aí no tópico, a rota de entrada. Então, olha o que ele diz. O povoamento da América contou com levas sucessivas de grupos humanos. Isso significa que não foi apenas um grupo que migrou para o nosso território, vários grupos em diferentes épocas, tá?
Existem algumas hipóteses para responder, olha aí, algumas hipóteses, ou seja, não é certeza, né? Não se tem uma comprovação. O que se tem são teorias sobre a rota de entrada desses homens no nosso continente, no continente da América. A primeira teoria é que esses primeiros grupos humanos teriam vindo a pé da Ásia para a América, pelo famoso Estreito de Bering, aproveitando o trecho de terra firme que se formou nesse local durante a última glaciação. Essa é a teoria mais aceita pelos pesquisadores. Outra linha defende de que os homens teriam vindo, sim, pelo Estreito de Bering, mas que essa travessia teria sido feita em canoas, né, em pequenas embarcações, contornando os montes de gelo que separavam o continente. Outra linha defende aí outro pensamento, né, outra teoria, que os grupos teriam chegado pela Oceania, navegando aí pelo Oceano Pacífico até chegar ao nosso continente. Eles teriam navegado pelas ilhas do Oceano Atlântico para alcançar o continente americano. Então, como vocês estão vendo aí, nós temos duas teorias que foram elaboradas pelos cientistas através de uma série de análises de estudos, né, onde eles acreditam que teria sido dessa forma, dessas duas maneiras, a chegada do homem no nosso continente, onde se deu o início do povoamento da América. No ponto 2, ele vai trazer para vocês como se encontra dividido o período da pré-história da América. No capítulo anterior, nós vimos aí como estava dividido a pré-história, de uma maneira geral, né? Baseando-se ali nas evidências encontradas na África e principalmente na Europa. Aqui, no capítulo 2, a gente está analisando a pré-história na América, no nosso continente. E a pré-história na América, no nosso continente, é dividido em 3 momentos. Nós temos o Paleoíndio, o período arcaico e o período formativo, tá? Então, é dessa maneira que se encontra dividida a pré-história americana, ou seja, a pré-história da América. Inclusive, na página 47, no infográfico, vocês têm aí as principais características de cada um desses períodos. Do Paleolítico, vai da chegada dos primeiros povoadores até mais ou menos 20 mil anos antes de Cristo. Esse período é marcado pelos primeiros povoadores que chegaram no continente. Na época, característica desses grupos, eles eram nômades e viviam ali da coleta como também da caça. Então, coletavam raízes, frutas e caçavam aí animais, tanto de pequeno como de grande porte. Utilizavam aí lanças com pontas de folhas, né, em formas de folha, longas, lascadas, objetos feitos de pedra foram encontrados que datam desse período, como também de ossos, tá? No período arcaico, foi a época de profundas mudanças climáticas no nosso continente, tá? E aí a gente vai ter algumas mudanças nas atividades humanas. Por exemplo, eles vão continuar a caça, porém, né, a atividade da caça, porém apenas de animais menores, tá? Vai ser o início do cultivo de plantas, vai ser o início da agricultura. A gente vai ter aí bem marcante o milho, o cultivo de milho no México, na Amazônia, no Rio São Francisco, na região da Amazônia e do Rio São Francisco, plantação de mandioca e por aí vai. A gente também vai ter desse período a fabricação de cestos, esteiras, redes, cordas. Então, muitos desses objetos eram utilizados para armazenar e transportar alimentos. Já no período formativo, vai de 2000 anos antes de Cristo até 1500, que data aí da chegada dos europeus no nosso continente, né? É o último período da história da pré-história americana. Vai se diminuir bastante os grupos nômades e vai predominar o sedentarismo entre eles, tá?
A agricultura vai se tornar realmente a principal atividade de sobrevivência desses grupos e a gente vai perceber um aumento da população e também na formação de grandes aldeias. Então essas são as principais aí características dos chamados períodos da pré-história na América, tá? Continuando aqui no nosso livro, vamos aí agora para a página 48, o tópico 3, os primeiros habitantes do território brasileiro. Um dos fósseis mais antigos que foram aí encontrados no Brasil foi encontrado em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. Ficou conhecido como Luzia. Esse fóssil que foi encontrado, como vocês podem ver aqui na imagem, recebeu esse nome, né, em homenagem ao fóssil mais antigo encontrado na África, a Lucy. Esse foi o fóssil mais antigo encontrado no território brasileiro. E aí, os cientistas refizeram, né, através de um programa de computador, analisando os traços, o que acreditavam aí ser as feições do crânio da Luzia. Então, ela é um dos fósseis mais antigos encontrados aqui no Brasil. As pesquisas, né, através da análise desses fósseis, chegaram aí à conclusão de que as ondas migratórias, né, os grupos que vieram para o Brasil, têm mais de 20 mil anos, tá? E analisando as características dos fósseis que foram encontrados no nosso território, os pesquisadores conseguiram aí identificar duas feições desses primeiros povos. Algumas feições se assemelhavam aos asiáticos da região da Mongólia, né? Se lembram muitas feições dos índios brasileiros, e a outra se assemelhava bastante à aparência do rosto dos africanos, como mostram os esqueletos aí da Luzia e Zuzu, que foram datados do período do Paleolítico. E isso são evidências que confirmam mais ainda aquelas teorias iniciais, né, de que os primeiros grupos humanos teriam partido da África a pé pelo Estreito de Bering, ou a segunda teoria, que eles teriam vindo do continente asiático, navegando de ilha em ilha, né, até chegar no continente da América, até chegar no nosso território. Na página 4, ele traz, no tópico 4, na página 49, ele vai falar um pouco sobre a cultura material e as formas de registro antes de 1500, antes da chegada aí dos europeus no nosso território. Então vamos dando destaque aí a alguns grupos chamados de civilizações pré-colombianas, que já existiam na América antes da chegada dos europeus, tá? Então, os olmecas foram povos aí que viveram no Golfo do México. Eles tinham centros de cerimônia com altares de pedra, realizavam até mesmo sacrifícios humanos e foram uma forte influência para a cultura maia, para a cultura asteca. Outro grupo aí, falando nos maias, né? A civilização maia, que habitavam a chamada península de Yucatán, hoje parte sul do México, também regiões como Guatemala, Belize e por aí vai. Esses povos já viviam em cidades-estados independentes. No topo aí da hierarquia existiam indivíduos que eram chamados chefes guerreiros, né, que eram vistos como representantes dos deuses. Esses povos, os maias, eles ficaram conhecidos por grandes construções como palácios, templos e pirâmides, tá? E adoravam vários deuses que eram relacionados à natureza, assim como seus vizinhos, os astecas. Acredita-se até que os astecas tenham dominado os maias. Os astecas também viviam no México, tinha aí o imperador como principal liderança, né? E eles construíram, assim como os maias, templos, palácios e pirâmides. Ganhou destaque aí a capital do império, que era a cidade de Tenochtitlan, a atual cidade do México.
Também tivemos na América do Sul os Incas, tá? Os Incas se desenvolveram aí no sul do continente da América, na região atual do Peru. Os Incas, na verdade, ocuparam todo o território que a gente conhece como Cordilheira dos Andes. A figura também mais importante entre os Incas era o seu imperador. E assim como os maias e os astecas, os incas eles eram politeístas e também construíram templos, palácios e muitos edifícios que eram dedicados principalmente, né, ao seu deus Sol, o templo do Sol, assim como o imperador inca também era cultuado. O Brasil, a gente vai destacar, né, os povos indígenas, tá? Os povos indígenas que ocuparam o nosso território. No Brasil, os vestígios mais antigos datam do período do Paleolítico, assim como também do Arcaico. Esses objetos foram encontrados, pinturas, restos de fogueira, de artefatos, nos sítios arqueológicos no Brasil, principalmente no sítio arqueológico da Serra da Capivara, né, lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, é um dos mais conhecidos. E lá a gente tem ali várias pinturas rupestres, é um dos maiores locais que se tem registrado evidências aí da presença do homem na América. Mais à frente, na página 52, ele traz para vocês aí um dos grupos humanos mais antigos do Brasil, são chamados sambaquis, tá? Sambaquis significa um grande amontoado de conchas e restos de peixes e de outros animais feitos por grupos humanos há milhares de anos. Esses homens e mulheres, né, eles viviam ali próximo a regiões do litoral e de acordo com essas evidências, esses fósseis encontrados em grandes montes de concha, como vocês podem ver aí na página 53, tá? Eles enterravam seus mortos sobre aí a montanhas e montanhas de conchas. Essas conchas eles retiravam do litoral. E os povos dos sambaquis, eles tinham um domínio muito grande da pesca, tá? Construíam embarcações e eles se alimentavam de peixes, mariscos, tudo que eles conseguiam encontrar em alto mar. Então os sambaquis são ali fósseis, evidências mais antigas da presença do homem no nosso continente, na América. Os sambaquis eles teriam desaparecido após a chegada, né, as migrações dos povos vindos ali da bacia da região amazônica, povos caçadores e agricultores. Um dos maiores foi o grupo do Tupi-Guarani. Eles teriam dominado o território que antes era habitado pelos sambaquis, tá? Então, os sambaquis, esses povos que viviam próximo ao litoral, que se alimentavam de conchas, peixes, são dos registros mais antigos da presença humana aqui no nosso território. E sobre os indígenas, né, como nós já tínhamos até revisto nas nossas aulas, os indígenas, eles são distribuídos ao longo do nosso território. Nós temos diferentes povos indígenas que vivem, né, ali da agricultura, onde a terra é coletiva. Antes da chegada dos europeus, entre os indígenas brasileiros, eles realizavam muitas práticas culturais que foram se perdendo com o tempo, e uma delas era a antropofagia, onde eles alimentavam e ingeriam carne humana. Então, era uma característica, era uma prática bem marcante, principalmente entre os chamados tupinambás, tá? Eles acreditavam que ao comer, ingerir a carne do prisioneiro, eles também teriam a mesma valentia. E alguns acreditam que esse ato de comer a carne do adversário era também uma forma de se vingar, tá? Os indígenas, eles passavam as suas tradições oralmente
e habitavam ali dentro das suas aldeias nas malocas ou ocas, né, aquelas habitações coletivas. Os trabalhos entre eles eram divididos segundo o sexo e a idade, então os homens ficavam com as atividades da caça, da pesca, assim como a guerra, a produção dos arcos e flechas, e entre outras atividades, essas destinadas ao homem. Já aí as mulheres, como nós também vimos nas nossas aulas anteriores, cuidavam da coleta de frutos e raízes, eram responsáveis pela agricultura, a fabricação de cestos, redes, vasos de cerâmica, e por aí vai. E destaque, é claro, também aí para a figura do pajé, que eram responsáveis pelos rituais, né, dentro aí dessas tribos. O pajé era responsável pela cura das doenças, tinha um grande conhecimento de rezas, ervas, como também de danças. E era muito importante ali, era muito valorizado a transmissão oral, né? Eles eram responsáveis aí por transmitir oralmente, de geração em geração, os mitos, os hábitos e as histórias dos seus ancestrais. Gente, no finalzinho aí do capítulo 3, né, é super importante que vocês façam aí a leitura da página 59 da seção do Mapeando em Saberes, já que nessa página faz um pequeno resumo dos pontos mais importantes que foram vistos ao longo aí desse capítulo 3 sobre o povoamento da América. Na página 60, eu vou deixar aí para vocês realizarem a atividade no caderno, questões de 1 a 6, perguntas e respostas, tá? Então esse foi o conteúdo de hoje. Até a nossa próxima aula e bons estudos para vocês.